Olá pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula. E na videoaula de hoje nós vamos fazer a correção, tá? Da nossa última aula de ciências. E depois nós vamos dar continuidade na nossa matéria falando um pouquinho mais sobre os animais, tá bom? Então aqui, ó, nós começamos a nossa apostila aqui, ó, na última aula, na página 2. Vocês se lembram? Tinha aqui, ó, os animais, né, que vivem no mar e os animais que vivem na água doce do rio e os animais terrestres, né? Então, aqui tinha os primeiros passos, lembra? As duas primeiras perguntas são respostas pessoais, tá? Então, aqui tá dizendo assim, qual desses animais você conhece? Então, cada um de vocês pode ser que escolha um animalzinho diferente para falar, tá? Então, aqui vai ser uma resposta pessoal de vocês, tá? E a segunda também, ó, escolha um deles e comente o que você sabe sobre ele, tá? Então, cada um vai responder do seu jeitinho. Na última, como você faria para organizar esses animais em dois grupos? Explique que características dos animais que você escolheu para fazer essa divisão. Então, aqui tem várias formas, né, de vocês escolherem. Então, tem os animais de água doce, água do rio, tem os animais terrestres, né? E tem os animais que vivem no mar também, ó. Então, cada um de vocês também vai responder do seu jeitinho, tá? Fazendo os grupos de dois animais, dois grupos de animais. Aí, nós vamos agora lá para a página 6, pessoal. Aqui na página 6, ó, nós temos o jogo rápido. Então, eu vou dar a resposta para vocês, tá? Para vocês fazerem correção aí na apostila. Jogo rápido. Complete corretamente as frases sobre os hábitos alimentares dos animais. A. Herbívoros. Alimentam-se de plantas. Aqui a resposta correta é plantas, tá? Letra B. Os frugívoros. Alimentam-se principalmente de frutos. Letra C. Carnívoros. Alimentam-se de outros animais. Letra D. Onívoros. Alimentam-se de plantas e outros animais. E detritívoros, alimentam-se de restos de outros seres vivos, tá? Esta é a resposta aqui, ó, da letra E, tá bom? A letra E é restos de outros seres vivos, tá? A resposta. Agora, aqui, ó, embaixo, nós vamos falar nessa matéria aqui, tá? Ó. Como os animais se locomovem. Tá aqui, ó, nós vamos começar aqui no finalzinho dessa página que a Pro acabou de corrigir, tá? Eu vou ler para vocês. Como os animais se locomovem? O modo de locomoção dos animais está muito relacionado ao ambiente em que vivem, aos hábitos que têm e, é claro, às características de seu corpo. A natação é o principal modo de locomoção dos animais aquáticos. Os mais diversos tipos de peixes, as baleias, os golfinhos e as tartarugas utilizam suas nadadeiras para se deslocar na água. Até mesmo o formato do corpo desses animais interfere na locomoção. Geralmente, quanto mais alongado e achatado lateralmente for o corpo desses animais, mais rápido eles conseguem se deslocar na água. Então, quanto mais longo for o peixe, mais achatado, ele for mais fininho assim, ó, ele consegue ir mais rápido na água, ele consegue nadar mais rápido, tá, pessoal? Aqui, ó, nós temos, ó, três figuras. Então, a Pro vai falar para vocês o que são. A primeira aqui, ó, é essa aqui, ó. Os peixes utilizam suas nadadeiras para nadar. Na segunda, as tartarugas marinhas têm nadadeiras que são muito importantes para a natação. Ó, as nadadeiras da tartaruga são essas daqui, tá vendo, ó? Então, ela se move dentro d'água, que faz com que ela consiga nadar, tá vendo? São as nadadeiras. Na última aqui, ó, o peixe agulhão-vela é um dos animais marinhos mais velozes. As grandes nadadeiras e o formato alongado do corpo são fundamentais para que ele consiga nadar tão rápido. Ó, tá vendo as nadadeiras dele como são, ó? E o corpo dele é longo, tá vendo? E achatado. Então, por isso que ele consegue nadar bem rápido. Agora aqui embaixo, o voo é o principal modo de locomoção de muitos animais terrestres que têm asas.
É o caso de insetos como borboletas, mosquitos e abelhas, dos morcegos e de muitas aves. Na primeira figura aqui, ó, nós temos as borboletas locomovem voando, tá vendo? Elas estão voando em volta da flor. No do meio aqui, ó, o voo é a principal forma de locomoção de muitas aves. E no último, o morcego é um animal que se locomove voando também. Então, são vários tipos de animais, tá vendo? A borboleta tem um tamanho diferente, todos eles têm características diferentes. O formato das asas, o tamanho do corpo, não é? Ó. Então, todos eles voam, mas são animais diferentes com características diferentes, né? A caminhada é um modo de locomoção típico de muitos animais terrestres. Eles usam suas pernas ou patas para se deslocar pelo solo, caminhando ou correndo. Aqui temos dois exemplos, ó. Animais como a onça, além de caminharem, correm grandes velocidades. O tamanduá-mirim se desloca caminhando no ambiente terrestre, tá vendo? Aqui são dois tipos de animais, também com características diferentes, tá vendo? Olha. Aqui tem a onça e aqui o tamanduá. Como eles são diferentes, o corpo é diferente, né? Um tem manchas na pele, são pintados, outros têm pelos no corpo, não é? Então, eles são bem diferentes. Mas são animais terrestres, né? Todos eles vivem, caminham e na terra firme, não na água. Ó, na próxima página aqui, ó, na página 8, tá, pessoal? Alguns animais terrestres têm pernas adaptadas para saltar. É o caso de sapos, rãs, pererecas, cangurus e insetos como grilos e gafanhotos. Então, aqui na primeira gravura, vocês podem acompanhar aí pela de vocês, tá? Podem olhar bem a gravura de vocês aí. O primeiro aqui, verdinho, ó, é grilos e gafanhotos dão grandes saltos para seu deslocamento. O salto é a principal forma de locomoção das rãs, sapos e pererecas, que é a figura aí do meio, tá? E na última figura é o canguru, ó. Tem pernas adaptadas para se deslocar saltando. Então, todos esses animais, ó, também o modo de locomoção deles é o salto, né? Só que, ó, tá vendo como eles são diferentes? Aqui é um grilo, olha o tamanho dele, ó. Ele se alimenta e vive de outra forma. Aqui é a rã, ó, o sapo. Também o formato é diferente, eles vivem em outro ambiente e o canguru também, ó. São três tipos de animais, todos eles se locomovem através do salto, só que eles vivem em lugares diferentes, o aspecto deles é diferente, né? O corpo, as patas, é tudo diferente, tamanhos diferentes, cores, né? São diferentes, mas a forma deles se locomoverem é a mesma, é o salto, tá? Aqui embaixo nós temos animais terrestres que não têm pernas nem asas, deslocam-se rastejando, ou seja, arrastando seu corpo pelo solo. É o caso das serpentes, minhocas, lesmas e caramujos. Então, nós temos três exemplos aqui, ó. No primeiro aqui, ó, tá vendo, ó? Nós temos uma serpente, ó. Rastejam pelo solo e podem subir em árvores. No segundo, nós temos as minhocas, se locomovem rastejando o corpo pelo solo. E aqui no último, nós temos o caramujo, a lesma. A lesma e o caramujo também não têm pernas e se locomovem-se, arrastando o corpo pelo solo, tá? Tá vendo, ó? São exemplos de novo, de três tipos de animais. E a forma de eles se locomoverem é se rastejando, tá vendo? Eles não têm pernas para andar e nem saltar e também não têm asas para voar. O modo deles se locomoverem é diferente, é se rastejando pelo solo, pelo chão, ou pelas árvores, como a serpente, não é? Aí, nós temos aqui embaixo, pessoal, um desafio. Agora que você já conhece as principais formas de locomoção dos animais, converse com seus colegas e responda: qual a importância da locomoção para os animais? Então, como a Pro já falou, vocês não estão na escola, pode conversar com o papai, com a mamãe, com o irmão, tá? Para vocês trocarem ideias de qual é a importância da locomoção para os animais. Por que é importante para eles, não é? Eles precisam se locomover.
eles precisam andar de um lado para o outro, ou se rastejando ou voando de qualquer forma. Por quê? Eles precisam de alimento, eles precisam de água, então eles não podem ficar parados num lugar só, né? Eles precisam se locomover para poder buscar maneiras de sobreviver, não é? Então vocês vão trocar ideias aí, vão descobrir qual é a resposta aqui, qual a importância da locomoção para os animais. Então vocês vão pensar, tá? Vão voltar aqui no texto, vão ler direitinho para responder aqui. Agora aqui, ó, nós temos na página 9 um outro tema, organizando os animais em grupos. Então vamos lá. Como vimos, os animais apresentam características comuns e podem ser organizados em diferentes grupos. Vamos conhecer a seguir os principais deles. Então, nós vamos começar aqui pelos peixes. Os peixes são animais que vivem exclusivamente no ambiente aquático, sendo que alguns vivem em água doce e outros em água salgada. O formato e o tamanho do corpo dos peixes podem variar bastante, mas em geral todos apresentam nadadeiras que auxiliam na natação. A maioria dos peixes tem um corpo coberto por escamas, cujos formatos e tamanho também são variáveis. Aí aqui embaixo, pessoal, nós temos de novo, ó, 3 gravuras, tá? Todos são peixes, só que tem formatos, ó, cores, nadadeiras, tudo diferente. Então, o primeiro aqui, ó, é o peixe palhaço. No do meio é o cavalo marinho. E no último aqui é o tubarão martelo. Por que martelo, ó? Porque tá vendo aqui, ó, na ponta aqui da boca dele, tem um formato como se fosse um martelo, ó, tá vendo? Parece um martelo. Por isso é tubarão martelo. Os peixes conseguem respirar debaixo d'água, graças às brânquias, que são estruturas capazes de captar o gás oxigênio presente na água. Observe as imagens. Então, aqui, ó, como da prova vai ficar ao contrário, vocês olhem bem aqui, ó. Aqui tá explicando onde são as brânquias, tá? Aqui no desenho, e aqui, ó, é uma foto, tá vendo? Para vocês verem. Então, na primeira figura aqui, ó, tem onde está localizado as brânquias, a entrada de água rica em oxigênio, opérculo, e a saída de água pobre em oxigênio, tá vendo? Tem um gráficozinho aqui. Gráfico não, né? Uma foto. E aqui tem as setinhas explicando aonde é cada coisa. Aqui, ó, as brânquias, tá? Opérculo, a entrada de oxigênio, a saída. Então, aqui tem tudo, tá? Ó, é a saída de água pobre em oxigênio, opérculo, brânquias e entrada de água rica em oxigênio, tá? Aqui nessa foto tem as brânquias e o opérculo de um peixe, ó. Aqui tá explicando, ó, que são as brânquias, tá vendo? E o opérculo fica localizado aqui, ó. Dá pra ver mais fácil na foto, né? Do que aqui no desenho, tá escuro, né, o peixe, ó. Então, aqui dá pra ver melhor como é na foto. Aqui embaixo nós vamos falar dos anfíbios. Uma das principais características dos anfíbios é a pele fina e úmida. A maioria dos anfíbios é semiaquática, ou seja, tem parte de seu desenvolvimento dentro d'água e outra parte fora. Durante o período em que vivem na água, os anfíbios respiram por meio de brânquias, que foi essa parte aqui, ó, que a Pro estava mostrando, tá? Eles respiram por aqui. De modo semelhante aos peixes. Depois de adultos, respiram principalmente por meio de pulmões e da pele. Vamos lá para nossa página 10. Aqui, ó, nós temos os sapos, as rãs e as pererecas. São os anfíbios mais conhecidos, porém as salamandras e as cecílias também fazem parte desse grupo. Aqui nós temos, ó, o primeiro aqui, ó, é o sapo, né? Sapo ou a rã, né? Esse daqui, essa foto do meio aqui é a salamandra, ó, salamandra, e essa aqui é Cecílias, o nome desse aqui, ó, tá? Esses são os anfíbios, né? Esses são anfíbios, todos eles. Esse. O sapo, a salamandra e as cecílias. São espécies de anfíbios, tá? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Sapos e rãs e pererecas locomovem-se saltando. Seus tamanhos e suas cores são variáveis. A salamandra é um anfíbio que tem cauda alongada,
diferentemente dos sapos, das rãs e das pererecas. Ela não tem capacidade para saltar, apenas para caminhar. Tá vendo aqui essas salamandras, ó? Ela tem as patinhas, tá vendo? Então, ela caminha, tá? Ela não salta como os sapos e as pererecas. Mas as duas são da classe dos anfíbios. As cecílias não têm pernas, por isso locomovem-se rastejando pelo solo. Devido ao formato de seu corpo, elas também são conhecidas como cobras cegas. Tá vendo? Então, são 3 tipos de anfíbio. Essa espécie, ela salta, essa aqui caminha e essa rasteja, tá vendo? Nos anfíbios tem as 3 espécies. Agora aqui embaixo nós temos os répteis. Ao contrário dos anfíbios, os répteis têm a pele bem seca. Alguns répteis, como as serpentes e os lagartos, têm a pele coberta por escamas. Outros, como os jacarés e os crocodilos, têm o corpo revestido por placas de osso. Há ainda os que têm uma carapaça protegendo o corpo, como as tartarugas, os cágados e os jabutis. Aí na primeira, ó, nós temos as serpentes, tá vendo, ó? Vocês vão ver aí, ó, serpentes, os jacarés. E aqui na última aqui, ó, nós temos os jabutis. Então, ó, as serpentes são exemplos de répteis que têm o corpo revestido por escamas. Os jacarés têm o corpo revestido por placas de osso. E os jabutis têm uma grande carapaça dura que protege seu corpo. A maioria dos répteis é bem adaptada ao ambiente terrestre, pode até mesmo habitar regiões desérticas, onde chove muito pouco. Mas existem espécies que vivem sempre próximas à água e outras que são aquáticas, como as tartarugas marinhas. Todos os répteis respiram por meio de pulmões, ou seja, captam o gás oxigênio presente no ar. Assim mesmo, os que vivem na água precisam subir à superfície de tempos em tempos para respirar. Aqui, ó, nós temos aí, olhem na apostila de vocês. A primeira figura é das serpentes. Algumas serpentes e alguns lagartos são capazes de viver em ambientes bastante secos. Então, essa primeira figura aqui, ó, é um lagarto, tá vendo, ó? Eles são capazes de viver em ambientes secos, em lugares que não chove muito, né, que é muito quente, tá? Então, eles são capazes de viver nessas regiões. Já os cágados são répteis semiaquáticos. Esse aqui é um cágado, tá vendo? Por que ele é semiaquático? Porque ele fica algumas horas na água, algumas horas em terra. Então, ele vive nos 2 lugares, né? Agora, o último, apesar de viverem dentro da água, as tartarugas marinhas precisam subir à superfície para respirar. Então, essa aqui é uma tartaruga marinha, tá vendo? Elas são parecidas, só que essa aqui é um cágado e essa é a tartaruga marinha. Essa, ela vive dentro d'água. Ela só sobe de vez em quando para respirar e desce de novo. Já essa daqui, não. Ela vai na água, ela nada um pouco, depois ela volta, fica na terra, entendeu? Ela vive nos 2 ambientes. Já essa aqui não, ela fica só na água, só sobe um pouquinho para respirar. Vamos para a página 11. Aqui, pessoal, nós temos, ó, igual ou diferente, tá? Então, aqui, ó, nós temos a figura primeira do jabuti, na segunda é um cágado e na terceira é a tartaruga marinha. Olha, eles são bem parecidos, só que eles são diferentes fisicamente, né? Assim, as características dele, né, são diferentes e vivem em lugares diferentes também. Então, a Pro ia pedir para vocês fazerem uma pesquisa na internet, tá? Vocês podem pesquisar e podem colocar no caderno de vocês de ciências. Depois vocês podem tirar uma foto e mandar para mim. Ou podem fazer numa folha também, depois colar no caderno de ciências, tá? Então, eu quero saber qual é a diferença dessas 3 espécies: o jabuti, o cágado e a tartaruga marinha. Vocês vão pesquisar, tá? Para saber qual é a diferença entre elas. Se elas se alimentam das mesmas coisas, qual o ciclo de vida delas, quanto tempo vive essas tartarugas, né? Tanto o jabuti quanto o cágado e a tartaruga marinha. Qual o tamanho que elas chegam, né? Algumas curiosidades sobre elas. Então, vocês vão ver em que elas são iguais e em que elas são diferentes, tá?
E aí, aqui embaixo está escrito assim, ó, converse com seus colegas e responda quais as principais diferenças entre os jabutis, os cágados e as tartarugas. É igual a Pro falou, como vocês não estão na escola, vocês vão conversar com alguém que estiver em casa, o papai, a mamãe, o irmão, tá? E vão ver qual é a diferença que existe entre essas três espécies aqui, né? E vamos fazer essa pesquisa que a Pro falou, tá? Então, nós vamos parar aqui hoje na página 11, tá? Nessa atividade de igual ou diferente. E na próxima aula nós vamos fazer a correção, né? E quem puder mandar para mim essa pesquisa, tá? A Pro gostaria de ver. Um grande beijo para vocês, espero que vocês estejam bem, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau.